Estamos ao vivo então. Só verificar uma coisinha aqui. Eu tinha feito um vídeo para o 6º ano e para o 7º, resolvendo a atividade que eu tinha mandado essa semana para eles. Não está aparecendo ainda. Se alguém do 8º ou do 9º que estiver vendo isso aqui vai ver também depois. Eu vou pedir um pouquinho de paciência, se não estiver aparecendo no canal no final. Claro, quem está vendo ao vivo, deixa eu abrir aqui. Onde é que está aparecendo o negócio ao vivo? Se alguém estiver vendo ao vivo, claro, continue vendo ao vivo. Vai dar para... Pode mandar perguntas e pode falar ali. Se alguém for ver depois e for ver pela mensagem que eu mandei no grupo, vou pedir então um pedacinho só de paciência que o YouTube daqui a pouco posta o meu vídeo lá no canal. Eu tinha mandado então, tem um tempo que eu estou trabalhando com vocês essa questão das funções de segundo grau. Mas eu acabei introduzindo alguns termos a mais. Eu vi que o pessoal está com dúvida para resolver, especialmente essa semana que nós cobramos e veio mais gente pedindo ajuda e dúvida nessas coisas. Então, como é que vai funcionar isso daqui? Ó? Bom, eu vou passar de uma forma parecida como eu tinha deixado no material, como eu tinha apresentado para vocês lá no... O que não está aparecendo? Agora foi. De uma forma parecida como está no material, mas eu vou realmente explicar e falar o que eu tinha colocado para vocês. Então, deixa eu acompanhar o que eu estou fazendo. Isso. Como é que eu tinha explicado para vocês? Então, toda função de segundo grau, e esses aqui são alguns exemplos de funções de segundo grau, nós vamos resolver elas com a fórmula de Bhaskara hoje, então. Mas toda função de segundo grau, ela vai ter três termos que é bom eu saber separar, é bom eu saber trabalhar com eles. Como é que funciona? Vamos dizer o seguinte, essa é uma função, e eu já tinha trabalhado o que é uma função, né, gente? A função é uma coisa que pega um número e devolve outro. Vamos pensar, por exemplo, o seguinte, a função dobro. A função dobro, então, 2x. Essa aqui é a função dobro. O que ela faz? Ela pega um número, que eu vou chamar de x, e ela devolve o 2x, ou seja, ela pega um número e devolve o dobro do que ele é. Vamos pensar o seguinte, o que é o f de 3? f de 3 vai ser 2 vezes 3. f de 7 vai ser 2 vezes 7. E f de 15 vai ser igual a 2 vezes 15. Tá, daí 2 vezes 3 vai ser 6, 2 vezes 7 é 14, 2 vezes 15 é 30. Mas o importante de perceber é o seguinte, se é uma função que ela está definida, é f de x igual a 2x, ela escrita assim, eu escrevo ela assim, eu coloco dessa forma que é justamente para dizer o seguinte, ela vai, deixa eu pegar outra cor, ela vai pegar um número, que eu estou chamando de x porque ele pode ser qualquer coisa, e ela me devolve esse número com alguma condição. Então, ela pegou o número que eu chamo de x e ela devolveu o dobro de x. Se você quiser criar o triplo, quádruplo, o que for, não importa. Mas o importante é saber o seguinte, uma função ela pega um número e devolve outro, né? Que ela é aquele número transformado em alguma outra coisa. Então, o que é uma função de segundo grau, então? A função de segundo grau, deixa eu dividir de novo. A função de segundo grau é uma coisa que ela sempre vai ter três termos. Pode estar escondido, pode ser que não está aparecendo, mas uma função de segundo grau ela tem três termos, que ela vai ter um termo f de x, eu vou pegar um exemplo aqui, pode ser essa aqui mesmo, x ao quadrado menos 5x mais 6. X ao quadrado menos 5x mais 6. Qual é o primeiro termo dela? Ora, é o que aparece em primeiro. Qual é o segundo termo dela? O que aparece em segundo. E o terceiro, obviamente, também é o que aparece em terceiro. Esse aqui é o primeiro termo, esse aqui é o segundo e esse aqui é o terceiro. Gente, não é pela ordem de escrita. Eu estou brincando aqui com vocês, mas se eu escrevesse, por exemplo, a mesma função, só que dessa forma, f de x vai ser igual a menos 5x mais x ao quadrado mais 6. Esse aqui continua sendo o segundo termo. Esse aqui continua sendo o primeiro termo. E esse daqui continua sendo o terceiro termo. Desculpa, eu vi agora que está fora da tela, mas ficando para cá. Essa função, não importa se eu embaralhei ela, não importa como eu escrevi. O que está com x ao quadrado é sempre o primeiro termo, o que está com x é sempre o segundo termo, o que está sem x nenhum é sempre o terceiro termo. Sempre eu vou levar isso em consideração, sempre eu vou ter que levar isso em consideração. Então, mas eu embaralhei, o menos 5x veio aqui, o x ao quadrado veio para cá e esse não importa. Não importa como eu coloquei, o x ao quadrado é sempre o primeiro, o x é sempre o segundo e o 6 é sempre o terceiro. Então eu já separei isso para vocês, eu já escrevi em termos, eu já tinha mandado um material para vocês de como escrever isso em termos, como escrever isso dessa forma e tal.
Aí, beleza, isso vocês já resolveram atividade com isso. Isso vocês já fizeram um monte de coisa com isso. Eu fiquei umas 2 ou 3 semanas só explicando o que é termo de função para vocês. Eu fiz isso, já resolveram exercício, já fizeram conta, já fizeram um monte de coisa. Tá ótimo mesmo. A questão é que é o seguinte, agora vai ter outras coisas para tu levar em consideração também. Deixa eu escrever essa função de novo. F de x vai ser igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Vamos pensar nessa função. De novo, o que está com x ao quadrado é o primeiro, o que está com x é o segundo, e o que está com o número sem x nenhum é o terceiro. Beleza. Mas olha só, o que diferencia essa função aqui dessa outra função que eu vou chamar de f1 de x? Eu só estou dando um nome para ela. Não faz. Vou chamar de g, então. G de x. Pronto. Não tem diferença, gente. A maioria, quando eu estou usando uma letra, é só nome. Então eu sei que vocês ficam um pouquinho confusos com isso aqui, mas usar uma letra é só um nome para alguma coisa. Não tem nada de especial. G de x vai ser, então, 2x ao quadrado mais 3x menos 12. Qual a diferença dessa função aqui para essa outra função aqui? Olha, parece totalmente diferente, né? Mas o que é diferente nas duas funções, olha só, todas elas têm o primeiro termo, esse aqui é o primeiro termo da g, esse aqui é o segundo termo da g, esse aqui é o terceiro termo da g. Todas elas têm primeiro, segundo e terceiro termo, mas o que muda em si são os números que estão acompanhando os termos. Por exemplo, no primeiro termo da f, qual o número que está acompanhando o x ao quadrado? 1. Ele está escondido porque não precisa aparecer, mas o número que está acompanhando o x ao quadrado é o 1. Na g, qual que é o número que está acompanhando o x ao quadrado? É o 2. Que número está acompanhando o x? Menos 5. Que número está acompanhando o x? 3. Ou mais 3. Que número está com... Tá, o 6 e menos 12. Agora, mas vocês já entenderam. A única coisa que tem de diferença aqui, porque se cada uma delas tem o primeiro, segundo e terceiro termo, a única coisa que muda de uma função para outra são os números que estão aqui, ó, que eu estou escrevendo. De 1 vai para 2, de menos 5 vai para 3, de 6 vai para menos 12. Como é que eu resolvo isso então? Como é que eu vou... Por que isso aqui é útil para mim? Porque agora que eu sei que uma função tem primeiro, segundo e terceiro termo, eu vou chamar o a, o b e o c. São os coeficientes da minha função de segundo grau. Como é que eu faço isso? Como é que eu descubro o coeficiente? Como é que eu separo o coeficiente? Ora, esse aqui é o 1, não é? Então, tem a, b e c. O a acompanha o primeiro termo, o b acompanha o segundo termo, o c acompanha o terceiro termo. Que número que está no primeiro termo do a? 1. O a vai ser igual a 1. Que número está acompanhando o segundo termo da f? Menos 5. Então, b igual a menos 5. Que número está acompanhando o c? Ora, é o próprio número, né? Que é o mais 6. Significa que se eu passar uma função para vocês, vocês vão olhar para isso aqui. Se eu passar a função f de x vai ser igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Eu passo essa função para vocês, eu vou pedir o a, o b e o c. O que vocês me respondem então? 1 menos 5 e mais 6. E isso aqui vai ser muito mais importante. O engraçado é que a parte do termo vocês pegaram, só que as letras o a, b e c não pegaram ainda. Então é isso que vocês vão ter que prestar atenção. Eu passei uma função para vocês, vocês vão localizar. O a é esse número. Deixa eu pegar de outra cor ainda, vou pegar de laranja. Pronto. O a é esse número que está aqui, o b é esse número que está aqui e o c vai ser esse número que está aqui. Eu esqueço o x agora, o x não existe mais. Eu estou olhando só para os números que resolvem essas coisas. Tá, e por que eu estou aprendendo tudo isso? Vou dar uma pausinha só no A, no B e no C para mostrar a razão de vocês estudarem essas coisas. Eu tinha falado antes para vocês que uma função, lá no comecinho, acredito que poucas pessoas vão lembrar, mas eu falei. Eu vou ter meu gráfico aqui. Depois que vocês já fizerem atividade no gráfico também, vão lembrar disso se vocês consultarem as atividades. Uma função de primeiro grau, ela é uma reta. Ela faz isso aqui. Ó. Certo? Então, claro, que está torto, mas a solução ideal não estaria. Eu vou ter o meu gráfico e ela é uma reta, quer dizer, ela vai fazer o negócio assim, ó. Mas o que é importante dessa reta? O que é importante dessa reta? É que ela cruza essa faixa horizontal uma vez. A vertical também. A vertical também, mas a vertical não estou importando com ela agora. Uma função de primeiro grau, que é uma linha,
ela cruza essa faixa horizontal uma vez. Guardem essa informação. Agora eu vou chegar na de segundo grau. A função de segundo grau, de novo, eu vou fazer aqui o gráfico. A de segundo grau, eu chamo de uma parábola. O que é importante na parábola? É que a parábola ela faz assim. Ela vem e ela faz isso. É tipo um U. Parecido com um U, na real. Ela é de... Mas, olha só, de novo. A função de primeiro grau, ela é de primeiro grau porque ela cruza a faixa horizontal uma vez. A função de segundo grau, ela é de segundo grau porque ela cruza a faixa horizontal duas vezes. Certo? Vamos agora para a próxima. Função de terceiro grau. O que é a função de terceiro grau? Ela faz isso aqui. Ó. Olha só. A de primeiro grau, ela começa embaixo e vai para cima, ou ela começa em cima e vai para baixo. Pode ser que ela dê uma linha reta também, mas isso nós não estamos levando em consideração. Mas ou ela começa embaixo e vai para cima, ou ela começa em cima e vai para baixo. Ela toca o eixo uma vez. A de segundo grau, ela começa em cima e termina em cima, ou ela começa embaixo e termina embaixo. A de terceiro grau, ela faz assim. Por que ela é de terceiro grau, então? Não tem um nome. As primeiras é uma linha e parábola, tem um nome bonitinho. A terceira não... Se tem, eu não conheço. O importante é que ela é de terceiro grau, porque ela toca a faixa horizontal 3 vezes. E a de quarto grau? A de quarto grau faz assim. E é tipo um M. Isso. E a de quinto grau? Aí ela faz assim. E a de sexto grau? E a de sétimo grau? E a de oitavo grau? Pronto. Se eu for desenhar o gráfico, então, né? Se eu for desenhar o gráfico é assim. Se eu for desenhar o gráfico é assim. Se eu for desenhar o gráfico é assim. Ela faz isso. E como é que eu conto, então? Por que eu sei que é... Claro, depois tem toda uma explicação do x ao quadrado, x ao cubo, x ao quarto, todas essas coisas. Mas o importante é sempre perceber isso aqui. A de quarto grau, ela vai tocar a faixa horizontal 1, 2, 3, 4. Ela é de quarto grau. A de quinto grau é 1, 2, 3, 4, 5. É de quinto grau. A de sexto grau é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexto grau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sétimo grau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oitavo grau. Claro, esses desenhos todos eu já conhecia. Todos eu já conhecia. Mas o que eu quis mostrar para vocês é que o seguinte, ó, que é mais importante para vocês é dessa parábola aqui. Ela vai ter, claro, ela vai ter um ponto menor, que fica mais para baixo, mas ela vai ter esses dois pontos aqui, ó, onde ela toca o eixo horizontal. Onde ela toca o eixo horizontal é chamado de raiz. E como é que eu calculo isso, então? Usando a tal da fórmula de Bhaskara que eu tinha deixado em cima para vocês. Só um minutinho, deixa eu ligar o WhatsApp. Pronto. Então, assim, essa aqui vai ser a fórmula que vocês vão usar depois, mas o importante saber da função de segundo grau é esse negócio aqui. Ela é uma parábola, ela vai... Aí que tá. Ela vai tocar o eixo x duas, uma ou nenhuma vez. E por que eu estou falando essas coisas? Porque pode acontecer essas três situações assim. Ela é um U, né? Pode ser que ela faz isso. Pode ser que ela faz isso. Ou pode ser que ela faz isso. Tem as três situações. Pode ser que ela toca o eixo horizontal nessa parte aqui e nessa parte aqui. Nesse caso, ela tem duas raízes. Pode ser que ela toca nessa parte aqui que tem uma raiz. Ou que ela não toca, então ela tem 0 raízes. Mas o máximo que ela tem é sempre 2. O máximo que é de terceiro grau tem é 3.
o máximo que a de quarto grau tem é 4, o máximo que a de quinto grau tem é 5, o máximo de 6 é 6, o máximo de 7 é 7 e o máximo de 8 também é 8. Então, esse aqui é literalmente o desenho que eu preciso explicar para vocês para saber o que vocês estão fazendo, o que vocês estão calculando. E a fórmula de Bhaskara, ela dá exatamente esse resultado aqui. A fórmula de Bhaskara é essa coisa que eu tinha deixado aqui na frente, eu também coloquei no material de vocês, só dá uma lidinha lá, vocês vão encontrar. E o que eu faço agora, então? Eu passei uma função para vocês, eu ensinei que tem o A, o B e o C, como é que eu calculo, então, a raiz? Ora, vamos pegar um exemplo. O primeiro deles, de novo. A função é f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Como é que eu acho o A, o B e o C? A, 1. O B é o menos 5. E o C é o mais 6. O que eu faço com eles agora? Eu olho para essa fórmula aqui. Menos B sobre 2A mais e menos... Vou explicar tudo depois para vocês como é que funciona, mas vamos resolver esse exercício. Então, B é menos 5. Então, o que eu faço na fórmula? Menos B sobre 2A. Vou tirar aqui para copiar. Mais e menos B ao quadrado menos 4AC dividido por 2A também. O que eu faço com essa fórmula? Onde tem B, eu coloco menos 5. Onde tem A, eu coloco 1. E onde tem C, eu coloco 6. Aqui tem o B, então ele fica menos 5. A igual a 1, então é 2 vezes 1. Mais e menos só copia, gente. Depois vai ser importante. B é menos 5, então menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1, 4 vezes A que é 1, vezes C que é 6. Então 4 vezes 1 vezes 6 por 2A, então é 2 vezes 1. O que eu faço agora? Eu resolvo essa conta. Menos com menos 5 é 5, ou mais 5. 2 vezes 1 é 2. Mais e menos. 5 ao quadrado é 25. Menos 4 vezes 1 vezes 6. 4 vezes 1 vezes 6 é 24. Então, 25 menos 24. Tudo isso em raiz quadrada. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. Agora eu olho para isso aqui. Ó. Dentro da raiz quadrada eu tenho 25 menos 24. 25 menos 24 é 1. Então eu tenho 5 meios. Mais e menos raiz de 1 dividido por 2. Raiz de 1 é a mesma coisa que 1, gente. Então, 5 meios mais e menos 1 dividido para 2. Tá, o que eu faço com isso agora, professor? Eu cheguei no 5 meios. Deixa eu até colocar aqui em cima. 5 meios mais e menos 1 dividido para 2. O que é esse mais e menos, gente? Quer dizer que são duas contas. Uma conta de mais e outra conta de menos. Então, eu vou chamar de x' e x duas linhas. Ou, eu posso, como é comum, né? Ou eu posso chamar de x mais e x menos. São duas contas, né, gente? Então, uma vai ser com mais, a outra vai ser com menos. Eu já estou chamando o seguinte, ó, x mais é a conta com mais, x menos é a conta com menos. O que é o x mais, então? É o 5 meios mais 1,5. E o x menos é 5 meios menos 1,5. Eu resolvo essa conta. 5 meios mais 1 meio é 6 meios. 6 meios é 6 dividido para 2. 6 dividido para 2 é 3. 5 meios menos 1 meios é 4 meios. 4 meios é 4 dividido para 2, que dá 2. Então, quais são as raízes dessa conta que eu tinha feito? 3 e 2. Certo? Vamos fazer agora o mesmo exercício com a outra função que eu tinha pedido, que é essa daqui. Ó. Eita. Desculpa. F de x vai ser igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. O que eu faço então? Primeiro eu descubro o A, o B e o C. A, B e C. A é o número que acompanha o x ao quadrado. A é 1. B é o que acompanha o x, é menos 6. C é o que acompanha o 8, que é 8. Certo? Agora eu vou lá e coloco na conta. Menos b sobre 2a, mais e menos raiz de b ao quadrado menos 4ac
sobre 2A também. O que eu faço agora? Eu substituo. Onde tem B é menos 6, então fica menos 6 dividido para 2 vezes 1, porque A é 1. Mais e menos. B é menos 6, então menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 8. Dividido para 2A, A é 1, então dividido para 2 vezes 1. Eu resolvo agora todas essas contas que estão aqui. Menos com menos é mais, então fica... Deixa eu passar para cá, né? Menos com menos é mais, então fica mais 6 sobre 2. Mais e menos. Menos 6 ao quadrado dá 36. Então, 36 menos 4 vezes 1 vezes 8 dá menos 32 na raiz quadrada, dividido para 2 vezes 1, que é 2. Agora eu vejo isso aqui. Ó. 36 menos 32 é 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então fica 6 sobre 2 mais e menos 2 sobre 2. Certo? O que eu faço agora? Dá para dividir, dá para simplificar ainda um pouco. 6 para 2 é 3. Mais e menos 2 para 2 é 1. O que eu faço agora? Deixa eu só conferir se eu estou fazendo certo, porque parece... Tá certinho, olha só. Então é 3 mais e menos 1. O que eu faço então? Tem o x mais e o x menos. O x mais é conta de mais. 3 mais 1. 3 mais 1 é 4. E 3 menos 1 é 2. Quais são as raízes então? 4 e 2. Pessoal, tendo dúvida alguma coisa, vocês me chamem, eu vou ter que sair agora, mas muito obrigado a todos que assistiram até agora e precisando, só mandar um toque lá. Valeu! O que foi? O telefone tocando. Tá gravando já?